Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Confesso que eu nunca estive tão nervoso para estar pregando. Aqui eu acabei de derramar em lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é possível sentir a presença do Espírito Santo de Deus e a alegria. E Deus Pai do nosso Jesus Cristo por tudo que está acontecendo. Amém. E pela gratidão da igreja do Senhor, pela provisão de Deus. Deus colocou uma palavra em nosso coração, e essa palavra queimou em meu peito essa tarde. E enquanto eu estava adorando o Senhor neste culto, o Senhor veio falando comigo. Ele veio ministrando o primeiro para mim. Eu quero que os irmãos estejam com o coração aberto, porque o Senhor tem que falar essa noite. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que a igreja precisa ouvir, porque essa igreja ela não está aqui por acaso. Ela não está aqui para ser apenas mais um lugar de reunião, mas sim para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Uma igreja que vai ser uma igreja avivada, missional e relevante. Uma igreja que vai abalar a estrutura dessa cidade. Uma igreja que vai ser uma bênção. Atos dos Apóstolos, por gentileza, meus irmãos. Capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Apenas 4 versículos. Vou ver se Deus deu uma oportunidade ao pastor Estevão pela confiança de nos dar essa grande honra. Tem esta guarda grandes homens de Deus, que eu tenho certeza que se usasse esse púlpito sagrado para estar ministrando essa noite, pregariam com muito amor, com muita ousadia, com muito poder do Espírito Santo de Deus. Mas prova minha essa missão, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Ao meu pastor também, pastor Sérgio Melchior, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Joinville, e também vice-presidente da CIEDEF, que é a nossa convenção de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, que tem nos abençoado, tem nos liberado para estar ministrando, representando a nossa Assembleia de Deus em Joinville. Nosso pastor que tem uma visão missionária e que, se pudesse, abraçaria cada irmão de todo o nosso Brasil. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela minha família e pelo nosso ministério. Eu sou assembleano, meus irmãos, até o tutano. Já tentaram me puxar para outros lados, para alguns movimentos, tentaram mudar minha mente, mudar minha cabeça, mas o Senhor Jesus, quando me lavou através do seu sangue, a minha mente foi renovada através do Evangelho, que foi pregado através da Assembleia de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e falaram, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Tome seu assento, por gentileza. Texto bastante conhecido da igreja do Senhor. Texto este no qual relata o nascimento da igreja,
na qual nós, assembleianos, vivemos o que passou aqui neste momento. Assembleianos somos conhecidos como uma igreja pentecostal. Uma igreja que ela nasceu no Pentecostes. Uma igreja que ainda tem o fogo ardendo no peito de cada membro dessa igreja. Aleluia. Uma igreja missionária, uma igreja missional, uma igreja que faz toda a diferença. Que tem homens e mulheres que praticam aquilo que ouvem da palavra de Deus. Uma igreja que ainda busca ser o sal da terra, que ainda busca ser a luz do mundo. Uma igreja que sabe acolher aquele que vem de fora. E uma igreja que não se corrompe. Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, no qual nós podemos ver através desse livro, que é um elo, aquilo que liga os evangelhos, as cartas paulinas, é a continuação do Evangelho de Lucas, onde Lucas passa a relatar aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer. E Atos começa então com um momento memorável, no qual estamos conhecendo através do capítulo 1, quando Lucas escreve a Teófilo, relatando a respeito do que Jesus começara a fazer. Atos começa com o Senhor Jesus, ali reunido com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Após a sua ressurreição, Jesus então passa com os seus discípulos, durante 40 dias, estando com ele por muitas vezes, e instruindo conforme o Espírito Santo concedia que o fizesse. O Espírito Santo de Deus que está em Atos dos Apóstolos agindo, é o mesmo Espírito Santo de Deus que está agindo nessa noite aqui neste local. Então o Senhor Jesus, antes de assentar aos altos céus, de subir aos altos céus, Ele deixa para os apóstolos, para os discípulos, algumas instruções. Ali estavam reunidos por volta de 500 pessoas, e vendo um momento maravilhoso, que é o Senhor Jesus subindo entre as nuvens. E os discípulos então ficam maravilhados com aquele momento, eles estão olhando para aquele acontecimento. Enquanto eles estavam olhando para os altos, vendo Jesus subindo aos altos céus, aparecem anjos a ele e perguntam: varões, o que vocês estão fazendo olhando aí para cima? Esse Jesus ao qual vocês estão olhando, ele voltará da mesma forma que ele foi. Porém, em Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus lhe deixa uma instrução para a igreja, que é para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Aqui então havia uma promessa que Deus já havia feito no Antigo Testamento, através do livro do profeta Joel, no qual o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Haja visto que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele agia esporadicamente, da forma como ele quisesse, e através de algumas pessoas que eram escolhidas por Deus para transmitir a sua palavra e para fazer os seus atos sobrenaturais. Neste momento, meus irmãos, eu consigo acompanhar então e me imaginar dentro daquele momento. Eu te convido a fazer esse momento, de se colocar dentro do que relata o livro de Atos. Porque apesar disso parecer algo inimaginável, é justamente isso que está acontecendo. Atos dos Apóstolos é um livro que ele não contém um fim, ele não contém um amém. Tanto que ele termina justamente quando Paulo está em sua primeira prisão em Roma. E Lucas termina dizendo então que Paulo ele estava ali em uma prisão, em uma casa que foi alugada, ele estava ali retido, como se fosse o que chamamos hoje, em uma prisão domiciliar. Mas Paulo continuava instruindo, continuava escrevendo às igrejas, levando uma instrução para que os seus discípulos continuassem a propagar o Evangelho. O Senhor Jesus então ele nos diz que nós seríamos testemunhas da sua ressurreição, proclamadores do seu Evangelho, embaixadores de Cristo aqui na terra.
terra, que pregássemos então, proclamássemos o seu Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então a igreja ela estava incumbida, ela está incumbida de proclamar o seu Evangelho. Essa é a nossa missão aqui na terra. Mas porém existe um versículo em Atos capítulo 1, que é o versículo número 14, no qual é o ponto-chave, para que a promessa ela pudesse ser alcançada. E que ela serve então para que nós possamos adquirir e receber as promessas que Deus fez em nossa vida. Ela apresenta alguns princípios, que neles eu vou citar 3. Atos capítulo 1, versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Aqui eu consigo ver então 3 princípios sendo praticados pela igreja. Primeiro, Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, ou seja, até que fossem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui eu vejo os discípulos então reunidos em um só lugar, ali então orando, perseverando e agindo em espírito de unidade. O primeiro princípio que eu quero apresentar aqui é a obediência. Para recebermos a promessa de Deus na nossa vida, nós temos que praticar o princípio da obediência a Deus. Eles ficaram em Jerusalém conforme Jesus ordenara que eles ficassem. Não desistiram da caminhada. Não deixaram com que a ansiedade fizesse com que eles deixassem de receber a bênção. Muitos receberam promessas da parte de Deus, quem sabe um cumprimento ministerial, quem sabe uma bênção material, mas devido ao tempo, que não foi o tempo que você imaginava com que a promessa acontecesse, você acabou desistindo do caminho da caminhada, e talvez, quem sabe, tomou alguma atitude na qual não partiu da parte de Deus e você perdeu a bênção. Talvez, quem sabe, você um dia estava na casa de Deus, fez parte da casa de Deus, fez parte do corpo de Cristo, mas em algum momento se afastou do caminho do Senhor. Então eles perseveravam, eles continuaram em obediência em Jerusalém, obedecendo aquilo que Cristo ordenara a eles. O segundo princípio que eu vejo aqui é a oração, porque eles não ficaram esperando a promessa de braços cruzados, eles não ficaram esperando a promessa de qualquer jeito. Eles continuavam orando e perseverando em oração até que a promessa fosse alcançada. Eles não desistiram da caminhada, não ficaram de qualquer forma, não ficaram de qualquer jeito. Eles se reuniam e perseveravam em oração. Meu irmão, minha irmã, se Deus te fez uma promessa, não desista de orar. Espere o tempo certo, espere o tempo de Deus, que Deus ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu que a sua família vai ser salva, permaneça em obediência, permaneça em oração, que o Senhor está entrando com a providência para o cumprimento da promessa. Talvez alguém tenha falado: olha, vai ser impossível. Aquela pessoa nunca vai voltar para a casa de Deus, ela nunca vai aceitar a Cristo. Aquela pessoa está destinada à morte, à condenação eterna. Talvez alguém está plantando isso no seu coração. Eis que o Senhor te fala nessa noite: eu sou o Deus do impossível, para mim não há impossível. A sua família vai ser salva, então creia no Senhor Jesus e será salvo tudo em tua casa. E o terceiro princípio que eu vejo aqui é justamente a unidade. Eles estavam reunidos. Eles perseveravam unanimemente em oração. E a unidade é a arma, é uma das armas que Satanás mais tem. Porque a unidade ela tem poder. É através da unidade que a igreja vai avançar contra as portas do inferno. É através da unidade que essa igreja, quando perseverou em oração, onde os irmãos em ação de graça contribuíram fielmente com o seu dízimo, com as suas ofertas que nós estamos vendo.
o cumprimento da promessa acontecendo no Golgotha. Aleluia. A unidade, ela tem força. A unidade, ela agrada a Deus. E a unidade, ela abala o inferno. Glória a Deus. Eles perseveravam unanimemente. A palavra unanimemente, ela é muito comum no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, vai dizer que a igreja perseverava unanimemente em oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. A unidade está presente dentro da igreja. Mas algo preciso deixar muito claro sobre o que é unidade. Há uma diferença entre união e unidade. E nós temos que saber diferenciar. União é justamente o que pode estar acontecendo em vários lugares nesse momento. As pessoas estão reunidas em um só lugar. Ali então existe um ajuntamento, existe uma união, as pessoas estão reunidas em um só lugar. Mas a unidade, ela tem um outro princípio um pouco mais amplo. A unidade significa que todos estão com o mesmo propósito. Eu costumo dizer que a unidade e a união tem uma diferença. Imagina você um saco de batatas, onde nesse saco existem muitas batatas. As batatas estão todas em um mesmo lugar. Então ali há um princípio de união. Estão todas no mesmo lugar. Mas aqui os discípulos não estão apenas em união, eles estão em unidade. Porque eles têm o mesmo propósito, eles estão buscando o mesmo propósito. E a unidade é justamente isso. Todos reunidos em um só propósito. Se o saco de batatas representa a união, então eu posso dizer que o purê de batata representa a unidade. Porque tem o mesmo propósito. A batata no saco, ela pode virar uma batata frita, pode virar um purê de batata, pode virar centenas de outras coisas. Então o que? A batata que está ali, ela pode ter um princípio diferente. Elas podem tomar rumos diferentes. Mas o purê não, ele vai ter o mesmo princípio, a mesma consistência. E a igreja, ela precisa estar em unidade. Com o mesmo propósito, com o mesmo princípio. Eu creio que todos que estão aqui presentes estão ansiosos, estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Essa é a promessa que nós mais esperamos, que é a volta do Senhor Jesus. E essa igreja está buscando, ela está perseverando unanimemente em oração, está perseverando através do partir do pão, está perseverando através da doutrina dos apóstolos. Essa é uma igreja que me agrada muito. Eu não vim aqui para amaciar o ego da igreja, eu não vim aqui para elogiar a igreja, mas passar aquilo que o Senhor tem passado em mim. E quando o Senhor ele é grato por algo, ele me passa como atalaia, como aquele que transmite a palavra dele, também a gratidão que ele tem para com a igreja. Tenho ministrado em alguns lugares, e existem lugares, meus irmãos, que acreditam. Igrejas com mais do que o triplo de que nós estamos aqui presentes, onde grandes templos maravilhosos, lindos, luxuosos, pessoas com muitos talentos, com vozes maravilhosas louvando, pessoas com muita eloquência que está pregando, mas não há mais o agir do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que vive de aparência, uma igreja que vive como a geração de Saul, que é apenas aparência, mas não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Mas a cada vez que eu entro nesse lugar, a presença do Espírito Santo ela me preenche. Eu saio daqui renovado, cheio da presença de Deus e com vontade de fazer ainda mais a obra do Senhor. Eu tenho que parabenizar essa igreja. Eu não vivi os anos 80, eu não vivi os anos 50, os anos 70. Então eu ouço falar o que acontecia na igreja antiga. Na igreja onde os crentes eles temiam o pecado, onde a pessoa pecava, realmente se arrependia, buscava não pecar mais, onde não se vivia de qualquer forma, onde as pessoas ali tinham amor pelo próximo, onde quando o irmão precisava da igreja se reunia para ajudar aquele irmão, onde o irmão não tinha necessidade, porque cada um dava o que tinha, repartia como podia, e ninguém passava necessidade na igreja. Onde a igreja acolhia as pessoas que vinham de fora, e entendiam sim, que precisava acolher aquele para vir da forma que ele estivesse, porque Jesus recebe da forma como nós estamos, mas também instruía que nós não podemos sair da casa de Deus da mesma forma que nós entramos. Eu me considero novo convertido, eu tenho um pouco mais de 3 anos
de conversão. Muitos pode ser que me lembram na rua, bebendo, metido em confusão, envergonhando, desonrando a minha família através das minhas atitudes. E sim, envergonhando e desonrando ao meu Deus. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em uma igreja simples como essa, uma igreja conservadora de pessoas assembleianas, que entende o intuito de realmente ser convertido, que aquele que é convertido, ele realmente toma um sentido contrário do sentido que ele estava. O Evangelho foi pregado a mim, passei por um processo de discipulado no qual eu fui instruído de como eu deveria me comportar, que eu deveria viver uma nova vida, que não poderia estar de qualquer forma, que eu entro de um jeito, mas eu preciso mudar a minha atitude, porque Cristo não agiria da forma como eu estava agindo quando me converti. Pastor Estevão, enquanto eu estava aqui, me veio muitas vezes na mente a palavra renovo, 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 renovação. Deus vai levantar um grande exército de jovens e adolescentes para contribuir com essa obra. Um grande exército de jovens que vão vir para fazer a diferença. Que vão honrar o suor de cada irmão que está ali naquela obra trabalhando. A cada irmão que tem contribuído e orado para essa obra. Porque vai chegar um dia em que todos nós não estaremos mais aqui. Estaremos no seio de Abraão. E a igreja precisa continuar. Então é necessário esse renovo. É necessário que venham jovens para a casa de Deus, adolescentes para a casa de Deus, porque eles são não apenas a igreja do futuro, eles têm que ser a igreja do hoje. Aleluia. Mas que para isso venha acontecer, a igreja precisa perseverar e continuar em unidade. Aleluia. Instruindo como aqueles que forem vir a continuarem santos. Eu venho acompanhando o que vem acontecendo aqui no Novo à distância. Desde que me converti, eu fiquei 3 anos então como líder de jovens da minha congregação. Trabalhei também como líder de adolescentes. Hoje eu sou coordenador regional de toda a região leste de Joinville de adolescentes. E sou secretário do grupo de segmentos dos jovens da Assembleia de Deus de Joinville, no qual sou responsável por jovens de 193 congregações da Assembleia de Deus de Missão em Joinville. Eu tenho acompanhado então o que os jovens estão passando, não apenas na minha cidade. E toda vez que eu venho para cá, eu tenho conversado com amigos meus que estiveram comigo lá no mundo das drogas, se prostituindo, adulterando, fornicando. Eu posso sentir e ver no olhar deles o desejo de servir a Deus. Mas porém falta muitas vezes com que nós, como igreja, vamos de encontro a eles e pregamos o Evangelho. Dizer, olha, você tem errado, você tem pecado, mas nada te separa do amor de Cristo. Esse mesmo Cristo está te chamando para vir à casa de Deus, a te entregar a tua vida a Ele, porque Ele quer te dar uma nova vida. Por quantas vezes eu saí da rua bêbado, alcoolizado. Aqui está minha mãe que por muitas vezes me viu vomitando, com a palavra dos irmãos, de ressaca à beira da cama, não conseguindo levantar. Certa feita, vindo da Praça São da Vale, entrando em coma, porque bati a cabeça no meio-fio. Acordei quase na hora do almoço, correndo o risco de ter sido morto naquele dia. Por quando essa mulher chorou, vendo seu filho entregue às drogas. Existem coisas na minha vida que eu não tenho coragem de contar para minha mãe. No qual eu conheci a cocaína nessa cidade. Eu nunca coloquei um cigarro na boca. Mas porém, provei da maconha, provei da cocaína, fui consumido pelo álcool, tinha uma vida prostíbula sim, porque me envolvia com qualquer pessoa, correndo o risco de ter uma DST. E assim como eu estava nessa situação, há muitos jovens passando por isso. Temos aqui uma igreja experiente, lavada e remida com o sangue do Cordeiro, onde há muita sabedoria e testemunhos relevantes aqui. Eu tenho um colega que ele é pastor lá em Joinville, que
Comentei com o pastor Estevam, o irmão Eclaílson, no qual foi criado pelo pastor Francisco Feitosa, se não me engano, em Corumbá, ou Amambai, na minha cidade, Miranda. E hoje está lá. Foi criado com amor pelo pastor que foi pastor dessa igreja. Hoje é pastor lá em Joinville, de uma grande congregação, de um grande setor. Que possamos ser homens e mulheres como foi o pastor Francisco Feitosa, que soube abraçar, instruir, amar e sim também disciplinar quando era preciso. Estão pregando aí fora o evangelho de amor, que não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é disciplina quando é preciso. Estamos vendo um grande movimento aqui na cidade. Há muitos movimentos acontecendo, onde jovens estão entrando num falso evangelho. Eles estão sedentos pela palavra de Deus, eles querem se entregar a Deus, se entregar ao Espírito Santo de Deus, mas Satanás muitas vezes vem camuflando o evangelho como um evangelho light demais, um evangelho fraco, um evangelho que não tem consistência, um evangelho sem discipulado, que não gera mudança e transformação, um evangelho que não leva ao céu. Deus vai trazer jovens para essa igreja e vai dar sabedoria e ousadia para essa igreja, saber acolher, saber instruir e formar grandes discípulos de Jesus através desses jovens adolescentes. Eu creio que virei por muitas vezes aqui nessa igreja. Eu poderei ouvir o pastor Estevam chamar o grupo de jovens para estar louvando ao Senhor, o grupo de adolescentes para estar louvando ao Senhor, e sentar nesses bancos e ver um jovem dessa congregação pregar a palavra do Senhor, a palavra simples e direta que o Senhor Jesus nos ensinou. Atos dos Apóstolos não terminou, meus irmãos. Estamos lendo justamente o capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos. A história não acabou. Só terminará no dia que o Senhor Jesus vier para voltar à igreja. A igreja não terminou. Não terminou no Atos capítulo 28. E todos nós temos que estar com a nossa história em dia. Todos nós temos que ter um ministério relevante. Aos amantes da Bíblia Sagrada, como eu sou, começa a ficar fascinado quando ouve a história de Paulo, que era alguém que perseguia a igreja, alguém que prendia e matava cristãos, se alegrava em gerar desgraça dos cristãos. De repente, tem um encontro com o Senhor Jesus, é salvo e passa a ser um grande ganhador de almas, o maior missionário de todos os tempos. Homem como o apóstolo Pedro, homem problemático, encrenqueiro, que se olhasse torto para ele arrancava a espada, arrancava a orelha fácil de qualquer um. Homem violento, truculento, mas que foi o responsável por milhares e milhares de almas, que foi um instrumento usado por Deus para que a igreja pudesse nascer e crescer. Aqui nós temos em Atos capítulo 2, meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ali estavam pessoas de todos os lugares do mundo, judeus de todos os lugares do mundo, porque após 10 dias Jesus subir aos altos céus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele desce sobre a terra, batindo essas pessoas, que eram por volta de 120 pessoas que estavam no cenáculo ali reunidos. Essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, tiveram uma ousadia, o Senhor deu a eles novas línguas, deu poder a eles, para que a igreja pudesse continuar avançando, progredindo, crescendo. A nossa igreja nasceu nesse dia, e a nossa igreja não pode perder o fervor que está tendo. Glória a Deus. Perseguição essa igreja passou. O pastor aqui citou algo. Não vem achando porque estamos com um tempo novo que vai parar a tribulação. Porque estamos ali, que agora está tudo lindo, vai ser um mar de rosas, não vai. Vai ter afronta, vai ter pessoas que vão agir contra o ministério. Mas essa igreja precisa continuar perseverando, orando, buscando. Infelizmente, nem todos que estão ouvindo a promessa, pastor, vão continuar até o final. Porque quando Jesus promete e vai ao céu, tem por volta de 500 pessoas ali reunidas. Mas quando a promessa acontece, tem apenas 120. Mas dos 120, meus irmãos, eu profetizo agora em nome de Jesus, entre os poucos que estão aqui reunidos, Aleluia, Jesus. Deus vai encher o Espírito Santo a cada um de nós, para dar ousadia, para pregar o Evangelho, para discipular, para fazer missão, para que essa igreja não seja
comunitária, mas seja uma igreja missional. Uma igreja que envia missionários para o mundo. Glória a Deus. Uma igreja que faz missão, que contribui com missão. Uma igreja que vai fazer com que os nossos antigos patriarcas, aqueles que fundaram essa igreja, venham ser honrados através do nosso testemunho e do agir do Espírito Santo. Cada um de nós, eu me incluo nisso. Eu me sinto membro da Assembleia de Deus Mundo Novo. Amém. Aonde eu estiver, eu vou estar falando do testemunho dessa igreja. Amém. Eu quero poder testemunhar do grande agir do Espírito Santo a partir dessa noite. Amém. Ao qual o Senhor já está renovando pessoas. E se você está passando do caminho do Senhor, esse é o momento de você voltar para a casa de Deus. Existem homens e mulheres que estão orando por você há muito tempo. E Deus quer te revestir de todo o poder que vem do alto. Deus quer te usar como vaso de honra. Deus quer te usar para operar milagres, para pregar o Evangelho. Existem pessoas que estão vendo seus parentes ao declínio, caminhando rumo ao abismo e nada estão fazendo. Não basta apenas orarmos, mas também agirmos, colocarmos nossa fé em ação. Queria que essa igreja vai fazer um reboliço nessa cidade. Deus está levantando um exército, pastor Estevam, de homens e mulheres que vão sair de casa em casa, pregando o Evangelho, visitando aqueles que estão afastados do caminho do Senhor e trazendo de volta para a casa de Deus. O Senhor vai sim enviar muitos para a casa de Deus, mas nós vamos buscar muito mais para a honra e a glória do Senhor. Eu profetizo para essa igreja em nome de Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Uma nova era. Uma era de relevância. Aonde todo mundo vai conhecer os feitos dessa igreja. Aonde as pessoas vão ouvir o testemunho e o agir de cada um de nós. Assim como eu sou agraciado de poder estar aqui junto com os irmãos. Muitos dos seus filhos, pais, irmãos e netos logo vão poder estar. Se coloque em pé por gentileza, meus irmãos. Essa palavra não era para ser apenas uma palavra de edificação, mas também de reflexão e uma palavra de ação. A palavra de Deus ela não vai e volta em vão. Nós temos que despertar, porque Jesus está voltando. E a urgência de que igrejas como nós façam a diferença. Igrejas que ainda sirvam como o sal da terra, porque o sal sim, ele tem a função de temperar, mas também tem a função de conservar. O mundo não foi consumido por causa da igreja que está na terra. E todos nós, meus irmãos, temos que ter um coração missionário. Eu tinha aqui um esboço preparado, muito bonito, muito lindo, mas preciso já que o Espírito Santo de Deus tivesse liberdade de agir entre nós. Eu convido você que quer gestir no Espírito Santo vir aqui à frente. Você que há muito tempo não fala mais em línguas. Você que há muito tempo não sabe o que é ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você que não quer apenas esperar com que na inauguração do templo a glória de Deus venha a cair, mas que você possa ir para o novo templo cheio da presença de Deus, para que onde você impor as suas mãos, a pessoa possa ser curada, a pessoa possa ser liberta, para que você possa profetizar, para que você possa batizar através do nome de Jesus, para que você possa fazer a diferença, você ser relevante e você gerar frutos. Vem aqui à frente, você que quer mais de Deus. Eu não conheço a todos que estão aqui presentes, mas se você ainda não serve ao Senhor Jesus, não faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele tem como princípio a unidade. Nós temos que ser a unidade. Assim como o nosso corpo é dividido, ele é composto por vários membros, o corpo de Cristo também é dessa forma. Jesus ele é o noivo, temos que a igreja que é sua noiva. E o membro que está faltando no corpo
corpo dessa noiva pode ser você, meu irmão. Talvez, quem sabe, você um dia fez parte desse corpo, mas por algum momento você se afastou do caminho do Senhor. Você tomou rumos contrários. Pegou caminhos que aos seus olhos pareciam bons, mas que estão te levando à morte. Saiba que se você não confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está condenado ao inferno. É a mesma condenação de Satanás e seus demônios. Mas se você aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você terá seu nome escrito no livro da vida. Você terá a chance de viver uma nova vida. Você será cheio de perfeição. Mas o Espírito Santo vai passar a habitar em você. E você passará a sentir a alegria da salvação. Alguém para Jesus essa noite? Alguém que quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Alguém que quer dar a direção da sua vida para o Senhor Jesus? Alguém que não quer mais viver uma vida de pecado, uma vida de entrega às drogas, ao álcool, à prostituição, à promiscuidade, à luxúria? Alguém que quer viver uma vida santa? Alguém que quer se encontrar com os santos do céu? Levante sua mão que eu quero orar por você. Eu não vou insistir. Eu vou estar orando para essa igreja. Você quer oração? Vem aqui à frente. Será que somente essa irmã quer oração? Será que somente essa irmã quer ser cheia do Espírito Santo de Deus? Somente essa irmã não precisa de mais de Deus? Ela precisa de uma cura espiritual, de um renovo espiritual? Será que somente ela quer fazer algo a mais para Deus? Você que está muito bem, levante as suas mãos. Eu vou estar orando. Feche os seus olhos. Eleve seu pensamento no trono da graça. Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um dos irmãos que estão entregando a sua vida para Jesus. O seu lar a partir de hoje não vai ser mais o mesmo. Todo espírito de contenda cai por terra. De divisão cai por terra agora em nome de Jesus. Sepulturas agora estão sendo fechadas. Pessoas estão sendo libertas nesse momento. E você que está com o seu coração aberto, se prepare para receber o Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, é que vaso fechado não recebe azeite. Se você quer mais de Deus, entregue sua vida para Ele. Glorifique o nome do Senhor. Dê sua melhor glória para o Senhor Jesus. Dê sua melhor aleluia. Glorifique o nome dEle. E receba de todo o poder que vem do alto. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que te agradecemos por este momento. Esse culto, ó Pai, é ação de graças por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, por essa congregação, por cada irmão que está aqui presente, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor deve nos usar com toda a autoridade. Tiramos liberdade, ó Pai, amado, Senhor, agimento em nós, para nos transformar, ó Pai, nos convencer do pecado. E Deus, Espírito Santo de Deus, possa ser derramado o seu fogo. E possamos, ó Pai, ser agradecidos como o poder que vem do alto, Senhor. E agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Receba a cura,